Flos Carmelitis florigera. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo e no Carmelo, eu sou o Frei Juliano, membro da província carmelitana de Santo Elias. Com o intuito de ajudar a quem decide intensificar a vida de oração, ou até mesmo a quem tem dúvidas de como rezar, como conversar com Deus, estamos apresentando uma série dividida em 4 pequenos capítulos sobre os 4 graus da oração em Santa Teresa de Jesus. No vídeo anterior, falávamos sobre o primeiro grau da oração, apresentados por Santa Teresa nos capítulos 11, 12 e 13 do Livro da Vida. Para a Santa, quem decide começar a vida de oração é como quem precisa plantar um jardim em um terreno ruim, cheio de ervas daninhas. É o próprio Senhor, dono do terreno, que tira as ervas daninhas e planta as sementes boas. O jardineiro precisa, então, regar este jardim. Por isso, Santa Teresa apresenta um método com 4 diversos modos de levar a água até essa terra. O primeiro grau da oração, ou seja, o primeiro modo de regar essa terra, é apresentado pela Santa como o mais difícil. Ali, o jardineiro tem apenas um balde para tirar água do poço. Muitas vezes, cansado, ele pode sentir vontade de desanimar, por não ter nem forças para levantar os braços e continuar o seu trabalho. Conheceremos agora o segundo grau da oração, ou seja, o segundo modo de tirar a água para regar o nosso jardim. Santa Teresa diz que neste passo, neste segundo grau, o jardineiro precisa conseguir a água por meio de nora e alcatruzes movidos por um torno. Talvez muitos de vocês não sabem o que são nora e alcatruzes. Pois bem, indicam um modo para puxar a água com mais recipientes do fundo de um poço ou de um rio para a superfície. A diferença do modo comum, esse por conter vários recipientes, reservatórios, como baldes, traz maior quantidade de água em menor tempo. Santa Teresa relata que ela mesma fez uso desse método para tirar a água do poço. Esse grau da oração também é chamado de quietude, porque é de maior recolhimento, estando a alma jamais acostumada ao silêncio e podendo perceber mais as graças de Deus em sua vida. Aqui, estar em oração não é mais uma coisa difícil e mesmo que dure muito tempo, traz alegria ao coração. Porque o intelecto trabalha mais lentamente e muitas vezes é possível, nesse grau, que as lágrimas venham a surgir espontaneamente. Como vimos, esse modo de regar o jardim, apesar de exigir muito trabalho no início, principalmente para elaborar e organizar a estrutura, depois dará ao jardineiro a oportunidade de descansar e apenas receber a água, as graças que vêm do seu dono. Aqui, a alma vai crescendo em virtudes, porque o Senhor vai dando a conhecer algumas coisas do céu, o que Santa Teresa chama de graças sobrenaturais. O que significa isso, Frei? Simplesmente porque, ao experimentar a alegria que vem de Deus, nós entenderemos que todas as outras alegrias desta terra são passageiras. Entenderemos que tudo nessa vida passa, riquezas, poderes, honras, prazeres, e que nada nesse mundo poderá nos satisfazer totalmente. Deus quer mostrar que está tão próximo de nós que não precisa mais de mensageiros, ou seja, não precisamos nem ao menos pronunciar as palavras, porque Ele é capaz de entender o simples movimento dos nossos lábios. Com mais água, certamente, a terra seca germinará muitas virtudes, coisas belas, mas em um certo ponto o jardineiro pode ter uma decepção ao ver que não existem mais flores. O verde do campo pode começar a secar, faltar um pouco de água. Isso porque o dono, ou seja, Deus, pode podar as plantas, cortar os galhos das árvores. Isso pode causar sofrimento, mas será aí que o jardineiro vai entender que nada é mérito seu. E ele precisa da água que vem do Criador para regar o seu jardim. Se continuar ali, mesmo em meio às dificuldades, aos problemas,
cuidando daquilo que sobrou, certamente as flores voltarão a brotar. Santa Teresa fala neste grau da imensa misericórdia de Deus para conosco, porque apesar de tanto amor, de tanto cuidado, percebemos que Deus nos ama tanto e voltamos a ofendê-lo. É preciso sempre ter diante dos olhos a cruz, como no primeiro grau. Afinal, é o convite do próprio Jesus: pegue a cruz e me siga. Nesse grau cresce o amor sem interesse e egoísta. Quanto maior a graça, mais entendemos que não possuímos nada. A alma se torna humilde, forte, disposta a tudo. Mas também nesse grau existe um problema, o perigo. Desse grau é que, tendo a alma alcançado graças tão grandes que nunca tinha experimentado, muitos podem pensar como Pedro, que ali é o lugar onde devem permanecer para sempre. Não se movem com medo de que aquele momento possa escapar. Santa Teresa diz que alguns não querem nem respirar. Coitados, diz Santa Teresa, porque como não dependeu deles chegar até esse grau, também não dependerá deles até quando essas graças devem durar. Um grande abraço, boa oração a todos, até o próximo encontro. Los Carmelitis florigera, splendor celi, virgo poeta.